Neste vídeo, a gente vai fazer um exemplo para falar sobre validação. Então, eu tenho aqui nesse script o código de um aplicativo que já tem a UI pronta e a gente vai construir o server. Na UI, eu estou usando o lead page, coloquei um título com um title panel chamado validação e estou usando o sidebar layout. No sidebar layout, eu tenho no sidebar panel dois select inputs, um para escolher um filme e outro para escolher personagens desse filme. No main panel, eu tenho um table output, então a gente vai devolver uma tabela. No server, a gente tem apenas os dados por enquanto. E aí, o desafio que eu quero impor aqui nesse exercício é que a gente só vai ter os dados, que são os dados da base Star Wars, do pacote dplyr, a gente só vai ter esses dados dentro do server. Então a gente não vai ter disponível esse objeto dados aqui dentro da UI para preencher as opções aqui desses dois select inputs. E a ideia é que esse select input de filme tenha todos os filmes aqui da base Star Wars e o select input de personagem tenham os personagens que fizeram parte dos filmes, ou melhor, do filme escolhido aqui. E vejam que o select input de personagem ele pode ser múltiplo. Então aqui eu posso escolher mais de um personagem. Na table output, na tabela, eu vou devolver características dos personagens escolhidos aqui no select input de personagem. Bom, então como que a gente preenche primeiro cada um desses select input? O primeiro, o de filmes, eu preciso capturar da base Star Wars ou do meu objeto dados os filmes que existem nessa base. Então, se a gente olhar esse objeto aqui, a gente vê que os filmes estão agrupados dentro de uma mesma célula por personagem. Então, esses filmes que aparecem aqui nessa primeira linha são os filmes em que o Luke Skywalker aparece. Então, a gente precisa desagrupar essa coluna filmes ou desalinhar essa coluna filmes. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o objeto dados e usar a função tidyr unnest e a coluna filmes. E agora, se a gente olhar essa tabela resultante, a gente tem que cada linha passa agora a ser uma combinação de personagem-filme. Então, é um personagem dentro de um filme aqui do Star Wars. Lógico que o valor de todas as outras colunas é igual, porque não muda de dentro de um mesmo personagem, de um filme para outro. Não vai mudar a altura, não muda o peso. Lógico, na prática poderia mudar, mas aqui esses dados eles não mudam. E aí, com isso, eu consigo puxar a coluna filmes e pegar apenas os únicos. E aqui eu posso agrupar por ordem alfabética também, se quiser. Então eu tenho aqui os 7 filmes do Star Wars que estão nessa base. Isso aqui vai ser o meu objeto filmes. E agora eu preciso atualizar esse select input para colocar esse vetorzinho de opções aqui no choices. Como que a gente faz isso? A gente viu no vídeo sobre update, que a gente pode utilizar a função update select input
a gente vai passar input ID, o mesmo do select input que a gente quer atualizar. E o que a gente quer atualizar é o choices. E isso aqui vai ser filmes. Então, se a gente rodar isso agora e se eu não errei nada, eu tenho agora os filmes que estão dentro da base Star Wars aqui como opções do Select Input de filmes. Agora a gente quer atualizar as opções do Select Input de personagem a depender do filme que foi escolhido no Select Input de filmes. Para fazer isso, a gente também vai usar um update, mas agora a gente vai precisar usar o update dentro de um observe. Por que dentro de um observe? Porque esse update agora para os personagens vai depender do input filme. Então vai depender de um valor reativo que necessita ser colocado dentro de um contexto reativo. Então eu não posso colocar direto dentro da função server, igual eu fiz com o update de filme. Porque aqui eu só consegui fazer dessa maneira porque o update de filme não depende de nada reativo. Eu só precisava pegar esses valores aqui da minha base de dados, que nesse contexto aqui desse exercício só existe dentro do server. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os personagens, né? Então a gente quer criar um objeto personagens, que vem dos dados, e aí eu preciso filtrar esses dados aqui para pegar apenas os personagens que estão dentro do filme que a gente escolheu aqui no Select Input de filmes. Só que para fazer isso, é mais fácil eu fazer utilizando já a base desalinhada. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou colocar o unNest aqui na criação do objeto dados, para manter o objeto dados sempre desalinhado. Aí eu tiro daqui. Então vejam que aqui esse objeto dados já vai ser naquele esquema personagem filme. Aqui eu continuo pegando os filmes únicos. E agora eu consigo filtrar aqui para pegar apenas as linhas correspondentes ao filme que eu escolhi no meu input filme. E aí eu posso puxar a coluna name. Como essa base ela é a unicidade da linha tá em personagem filme, se eu já filtrei um filme, então o personagem também vai ser único, porque nunca vai ter uma linha em que eu tenho o mesmo personagem e o mesmo filme aparecendo duas vezes. E agora eu faço update select input. Input ID agora vai ser o de personagem. Choices personagens que eu criei aqui em cima. Vamos ver se eu não errei nada. Então, vejam que agora eu escolho um filme e aqui vai aparecer os personagens do filme que eu escolhi. Se eu trocar isso daqui, as opções de personagem vão mudar também. Aqui não vem com nada selecionado por padrão, porque quando você faz um select input com multiple go through e não coloca nada na opção selected, por padrão ele não deixa nada selecionado. Então, se a gente quiser deixar algum personagem selecionado aqui, eu coloco selected, aí eu posso deixar todos selecionados ou posso deixar um deles ou alguns deles. Vou deixar o primeiro.
Aqui eu vou dar sorte também, para deixar ordenado por ordem alfabética. E vejam que agora ele sempre vai vir com o primeiro selecionado. E eu posso selecionar mais aqui. Muito bem. Agora vamos fazer a nossa tabela para completar aqui o server e depois a gente fala de validação, onde que a validação entra nesse exemplo. Então eu tenho aqui o meu table output, tabela. Vou construí-lo aqui. Render table. E aqui eu vou construir uma tabela com características do personagem escolhido. Então eu vou pegar meu objeto dados, filtrar para que o name, que é a coluna referente ao personagem, esteja dentro do input personagem. E aqui eu coloquei um in, porque aqui eu posso pegar um ou mais personagens. Vou selecionar as colunas que eu quero. E vou pegar de name até species. E vou fazer distinct, porque eu tenho o personagem se repetindo na linha várias vezes. Né? Eu poderia fazer aqui dplyr Star Wars e não precisaria desse distinct nesse caso. Mas como eu estou usando objeto dados, né? Eu criei aqui um objeto dados, eu vou usar ele sempre. Então aqui eu vou fazer com distinct para pegar apenas os valores únicos aqui, ou seja, uma linha por personagem. Muito bem, então vamos testar o nosso aplicativo. Eu escolho aqui o filme, escolho um personagem. Se eu coloco mais personagens, ele aparece aqui na tabela. Se eu tiro, eles saem. E se eu mudo de filme, eu tenho novos personagens para escolher. E está funcionando do jeito que a gente gostaria. Muito bem. Agora, onde que validação entra neste exemplo aqui? Vamos tirar todos os personagens e não deixar nenhum aqui. Vejam que aqui eu tenho uma tabela com apenas o nome das colunas. Esse aqui é um problema de que quando a pessoa não escolhe nenhum personagem, aparece algo na tela que parece ser um bug, parece ser um erro, parece que está quebrado o aplicativo, e na verdade é um resultado de uma lógica interna em que se a pessoa não escolhe nada, esse filtro aqui retorna uma tabela vazia, e essa tabela vazia, no sentido de não ter nenhuma linha, é retornada na tela. Então, esse é um caso de validação. E aqui, em específico, nesse exemplo, a gente tem um outro caso, que é, vamos supor que aqui, na hora de gerar a tabela, esse processo demorasse 2 segundos. Vou colocar um sys sleep 2 segundos aqui. E vamos ver o que acontece quando a gente abre o app. Eu vou dar run app. Vejam que ele carrega por 2 segundos, depois carrega por mais 2 segundos e agora sim ele aparece a tabela com o primeiro resultado. Vamos ver de novo. No primeiro momento, ele está carregando os dois filtros e a tabela. Depois, ele aparece uma tabela quebrada, com apenas as colunas, e depois a tabela inteira. Então, sem nada, carregando, com filtros, tabela quebrada, depois filtros e tabela inteira. O que está acontecendo por trás para gerar esse comportamento aqui, que a gente não via antes de colocar os 2 segundos, porque acontece tudo rápido. Quando a gente roda o app, ou seja, quando a gente abre o app a primeira vez, ele está fazendo a primeira descarga de reatividade em que ele roda todos os observers aqui, todas as funções observadoras, na verdade, aqui do server. Então, ele vai tentar rodar esse observer, ele vai tentar rodar esse output tabela. Nesse mesmo processo, esse update aqui é feito.
Então, ao final desse processo, eu vou atualizar o input filmes, vou ter rodado o observe e vou ter rodado a tabela. Só que, então vejam de novo, nesse primeiro processo eu não tenho nada aqui no aplicativo, aí eu vou ter a tabela quebrada, os filtros e depois a tabela inteira. Então, no momento inicial, aconteceu o quê? Ao final da primeira reatividade, o meu filtro de filmes vai estar atualizado. Ele vai ter rodado o observe de personagem, mas como o input de filme não existia ainda, estava carregando, isso aqui não vai retornar nada. Ou seja, vai retornar opções vazias e esse filtro aqui ainda não vai ser atualizado. E ele vai gerar uma tabela com apenas as colunas sem nenhuma linha, porque o input personagem também não existe. E a gente não vê ali, mas ele vai rodar a reatividade uma segunda vez, em que ele só vai atualizar aqui o select input de personagem, porque como eu fiz o update do filme, o input filme deixou de ser nulo e passou a ter um valor, então disparou a reatividade em todo lugar que depende do input filme, e aqui vai rodar. E aí eu vou atualizar o input de personagem, e a gente não vê isso porque isso acontece muito rápido. E aí, quando isso aqui é atualizado, vai mudar o input personagem. O input personagem deixa de ser nulo e passa a ter um valor. Então, todo lugar que depende do input personagem é disparada a reatividade. E aqui roda de novo e a tabela aparece na tela. Se a gente quiser ver esse segundo passo de reatividade que a gente não vê lá na tela, a gente pode colocar um sleep aqui também. Então vamos ver. Eu vou deixar aqui mais rápido. Então ele está carregando tudo. Aí vejam que aqui aparece só o primeiro filtro, depois o segundo, depois a tabela. Então, de novo, está carregando, não tem nada, é o primeiro passo. Aí aquele segundo passo que a gente não via antes. E agora o terceiro passo, que ele gera só a tabela. Então, esse exemplo aqui é legal para a gente ver a reatividade acontecendo por trás quando a gente tem essas atualizações de select de inputs via funções update, porque elas são observers, elas são funções observadoras que acabam gerando um disparo de reatividade porque a gente está alterando indiretamente valores de input lá na tela. E aí esse disparo de reatividade vai continuar acontecendo aqui por trás, mesmo a gente não tendo mudado nada ativamente aqui na tela. Como que a gente resolve a questão de a tabela aparecer quebrada ou não aparecer nada aqui no momento inicial? E como que a gente resolve a questão de a tabela aparecer quebrada aqui quando a pessoa não escolhe nenhum personagem? Então, a resposta para essas duas questões é validação. Então aqui eu vou tirar o syslip. E aí, por enquanto, depois eu coloco de novo para a gente ver. E aí, as funções que a gente vai precisar para fazer validação são três. São as funções rec, as funções e as funções validate e need. Tá? Eu meio que falei separado aqui porque a gente usa a função rec e a função validate e need a gente sempre vai usar juntas. Para que serve a função rec? A função rec ela vai testar se um valor, e aí geralmente é um valor reativo, ele vai testar se esse valor reativo ele é válido. Tá? E aí, a validade aqui é no sentido dessa função struffy do Shine. E aí, essa função aqui, ela testa algumas coisas. Então, quando que isso aqui vai dar falso? Quando que um valor não é verdadeirozinho?
aqui no sentido, na tradução literal da função. Quando ele for falso, quando for nulo, quando for uma string vazia, quando for um vetor atômico vazio, quando for um vetor contendo apenas valores mísseis, quando for um vetor contendo apenas falso, quando for um objeto da classe try-error, que são aquelas saídas de funções que testam rodar uma função e elas não devolvem erro, né? Não dão erro caso não conseguem, elas vão avisar que deu erro em vez de dar erro. E um botão, um action button que não foi clicado ainda, tá? Então, esses são os casos em que essa função aqui vai dar falso, e aí esses geralmente são os casos em que a gente quer validar. Então, se for um desses valores aqui, eu não quero que o app continue rodando o código dele, tá? E onde que a gente pode colocar, e por que eu estou falando dessa função struth? Porque é o teste que a função rec faz, tá? Então, quando a gente faz rec alguma coisa, e aqui eu quero fazer rec input filme, eu estou testando, eu estou fazendo struth input filme. Se ele for verdadeiro, ou seja, se não for nenhuma dessas coisas aqui, o código continua rodando normalmente. Caso contrário, se for algum desses valores aqui, se for falso, se for nulo, se for string vazia, qualquer um deles, o que vai acontecer aqui? O rec ele vai retornar um erro silencioso. E aí não vai aparecer uma mensagem de erro na tela, não vai aparecer uma mensagem de erro no console. E esse código aqui não vai ser rodado. Ele vai parar a execução aqui no rec. Então, naqueles momentos iniciais em que o input filme não era válido, ele era nulo, isso, a execução desse observe vai parar aqui e ele não vai continuar rodando o código aqui embaixo, tá? Nesse exemplo aqui, esse código não dava erro quando o input filme era nulo, porque ele simplesmente fazia um filtro vazio aqui, esse objeto ficava vazio, o choice ficava vazio aqui e não acontecia nada. Mas pode ser que isso aqui retornasse erro. Pode ser que ser nulo o input filme desse um erro e aparecer um erro lá na tela até isso aqui rodar de novo depois que o input filme passasse a ter um valor. Então, a função rec é útil não só nesses casos que demoram, mas às vezes vai dar erro, piscar um erro vermelho na tela, que é um erro que vem aqui do console do R, e você quer validar isso para esse erro não piscar lá na tela. Então, isso aqui resolve aquele segundo momento de reatividade em que ele rodava isso daqui. Na verdade, é no primeiro momento de reatividade em que ele rodava isso daqui sem o input filme. O segundo momento de reatividade, o input filme vai existir e ele vai conseguir rodar isso aqui sem chance de erro. E no terceiro momento, ele vai rodar só a tabela, então a gente tem que tratar aqui a validação da tabela também. Mas uma coisa que é legal ver aqui é que se eu colocar um print, rodei aqui, vejam que, e eu vou rodar o app agora, aqui ele já rodou rapidinho, né, porque está sem o syslip, ele só passa por aqui uma vez. Ele só apareceu aqui, eu rodei aqui uma vez. Se não tivesse validação, ele ia tentar rodar esse código duas vezes. Então vejam que ele passou aqui por aqui duas vezes, uma naquele primeiro fluxo reativo, em que o input filme não existe, e depois a segunda vez, quando o input filme de fato existe. Então, se esse código aqui demora para rodar, né, se isso aqui demorasse para rodar, colocando a validação aqui, ele vai passar por esse código apenas uma vez, em vez de passar duas. Então, quando eu coloquei lá o syslip igual a 1 aqui, ele passa por aqui duas vezes, então ele fica 2 segundos tentando rodar esse código. Com a validação, ele fica um segundo só. Bom, como que a gente faz a validação aqui no output tabela? Eu poderia fazer a mesma coisa, eu poderia fazer o rec input personagem para ele não rodar a tabela até que o input personagem tenha alguma coisa válida, que não seja nulo. E aí, sem o syslip a gente não consegue ver, porque é muito rápido, mas se a gente colocasse o syslip aqui, eu vou colocar antes aqui do rec para a gente poder ver. Vejam que ele fica carregando,
e aí não aparece nada agora e depois aparece a tabela. Então, ele resolve o caso inicial em que a tabela é criada sem nada, sem colunas. Mas se eu tiro aqui, ele vai demorar 2 segundos e a tabela vai sumir. Ou seja, aqui eu também resolvo a tabela sem nenhuma linha, só com colunas. Só que não aparece nada na tela, é uma coisa ruim, porque a pessoa pode não entender por que a tabela sumiu. Então aqui seria legal a gente avisar para quem está usando o aplicativo, ó, você precisa escolher um personagem para que a tabela apareça na tela. E aí que a gente vai usar o validate need. Então, em vez de colocar o rec aqui, a gente vai usar a função validate. E essa função validate, ela é uma função que você precisa passar ou true para ela, ou um texto. Se você passar true, ela não vai fazer nada. Ela vai deixar o código continuar rodando, igual a função rec. Se você passar um texto, ela vai devolver para a tela como uma mensagem de aviso esse texto que você colocou dentro dela. E aí, por que a gente usa a validate junto com a função need sempre? Porque a função need você vai passar um teste que você acredita que tem que ser verdadeiro e uma mensagem de erro. Se o teste for verdadeiro, a função need retorna verdadeiro. Se o teste for falso, a função need vai devolver a mensagem que você colocou. Então aqui eu vou colocar que o input personagem precisa ser verdadeiro, né? Precisa ser verdadeirozinho. Tem que ser struth. Isso aqui, ou seja, ele não pode ser nada disso. Não pode ser vazio, não pode ser nulo. E, caso contrário, se ele for qualquer uma dessas coisas, que eu não quero que ele seja, eu vou devolver a mensagem selecione um personagem para ver a tabela. E aí, isso aqui vai devolver o verdadeiro ou essa mensagem. A função validate vai receber verdadeiro ou essa mensagem. E se ela receber essa mensagem, ela vai jogar essa mensagem na tela e não vai executar o restante do código aqui dentro dessa função observadora. Então, nesses casos, a gente sempre vai usar validate e need juntas, tá? A need dentro da validate. Vamos ver agora como que isso fica. Então, deixei lá o syslip, aparece a mensagem aqui de selecionar o personagem rapidinho, depois aparece a tabela. E aí, se eu tiro isso daqui, aparece a mensagem de selecionar um personagem de novo. Tá? Na prática, sem o syslip, a gente nem vê a primeira mensagem, e se a gente tira aqui, aparece a mensagem para selecionar um personagem e ver a tabela. Veja que é uma mensagem que está formatada aqui com o tema do aplicativo, então não é aquelas mensagens vermelhas de erro do R, que vai estar em inglês, enfim, vai assustar a pessoa que está usando o app. E você pode personalizar, pode escrever o que você quiser nessa mensagem para ajudar a pessoa que está utilizando. Então, essas 3 funções, rec, validate e need, elas vão substituir aquilo que a gente fez no exemplo das partidas, da gente ficar colocando if else para validar os valores das nossas funções observadoras. Elas são maneiras mais simples de fazer esses testes de validação e, além de deixar o seu código mais eficiente aqui dentro do aplicativo, porque ele não vai ficar rodando código que ele não precisa rodar porque ele ainda não tem os valores corretos, ele também vai ser uma maneira, né, fazer validação é uma maneira de você melhorar a experiência de usuário da sua aplicação.